O título dessa mensagem é Uma Mente Diferenciada. Quantos aqui querem ter uma mente diferenciada? Você pensar coisas que ninguém pensa, você pensar fora da caixa. Olha que interessante esse texto. Projetado? Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te darei. Próximo. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Próximo. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. O que Salomão pediu? E conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Queridos, vamos parar aqui mesmo. Imagine que você tivesse uma oportunidade de você falar com Deus, mas uma única só oportunidade. Imagine que se fosse apresentado algo que você tivesse um só pedido a fazer a Deus. Uma ocasião especial, nós estamos falando em um tempo que é diferente o relacionamento com Deus ali. Hoje nós temos livre acesso a Deus através do Espírito Santo, amém? Então em todo tempo, em qualquer lugar, você fala com Ele, Ele te escuta e é uma via de relacionamento que nós temos. Agora ali no Antigo Testamento é um pouco diferente o contexto. Então imagine que você estivesse diante do Deus poderoso e você tivesse a possibilidade de fazer um pedido a esse Deus. O que você pediria? Muitos talvez pediriam riqueza. Não, eu quero dinheiro ilimitado, para não precisar mais ficar fazendo conta. Alguns pediriam saúde. Falaram assim, não, eu quero uma saúde boa, infinita, uma saúde de ferro. Alguns pediriam acerca da família, para que Deus abençoasse, guardasse, guiasse a família, protegesse a família. Alguns talvez pediriam a ausência de concorrentes. Fala assim, não, Senhor, eu não quero concorrente não, eu quero adversário. O detalhe aqui é que Salomão, ele assume o reinado do trono do pai Davi, sem nenhum adversário. Davi tinha matado tanta gente que ele não tinha mais adversário quando Salomão ele assume. Agora, o que você pediria a Deus? Eu não sei se você já fez esse questionamento, mas eu por várias vezes, eu já me questionei o porquê que Salomão pede sabedoria para Deus. Por que Salomão, diante de Deus, podendo pedir tanta coisa, ele pede sabedoria? Por quê? Você concorda comigo que é algo fora da caixa? Você concorda comigo que é algo fora do padrão de alguém pedir? Sabedoria, não, eu quero sabedoria a Deus. Agora o interessante é que Salomão está pedindo sabedoria porque ele é criado e ele é conduzido por alguém chamado Davi, que nada mais é do que um homem segundo o coração de Deus. E eu quero essa noite montar um caminho aqui para que você entenda, primeiro, por que Salomão pediu sabedoria e segundo, o poder da sabedoria aplicada na sua vida. Agora olha que interessante, porque Salomão, ele é filho de Davi. Salomão é filho de quem? Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que foi forjado num caráter segundo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Um homem cheio de falhas, um homem cheio de altos e baixos, mas um homem temente a Deus. Um homem fiel a Deus. Um homem que buscava andar debaixo da presença de Deus. Um homem que sabia que aquilo que estava vivendo era fruto daquilo que Deus havia liberado sobre a vida dele. Agora, Davi, um homem segundo o coração de Deus, tem um filho chamado Salomão. E aí você pode imaginar que Davi, como pai, ele ensina Salomão a fazer o quê? Ter um coração segundo o coração de Deus. Você pode imaginar que Davi, como um pai, criando Salomãozinho, o pequenininho, criando ele, ensinando Salomão a confiar em Deus, ensinando Salomão a ter uma dependência em Deus. Então você pode imaginar, ao longo das estações da vida de Salomão, ele sendo criado, ele vendo o seu pai, um homem temente a Deus, um homem confiante em Deus, ele escutando as histórias do poderoso rei Davi, ele escutando aquilo que Deus fez com Davi, quando Davi não era nada, ele escutando, muito provável, o seu pai contando a ele, falando assim, ó filho, não era para a gente estar aqui no palácio, mas um dia Deus enviou um homem, um profeta, a boca dele, e mudou a nossa genealogia, mudou a nossa casa. Imagina Salomão crescendo nesse contexto, assim como talvez você um dia escutou histórias do seu pai,
da sua mãe, da sua família, e você escuta essas histórias e você fala assim, nossa, olha, a minha vida pode não estar do jeito que eu estou planejando, mas por causa de um posicionamento dos meus pais, eu estou vivendo coisas extraordinárias hoje, amém? Imagine que é isso que está acontecendo com Salomão. E mais, imagina que Salomão, ele aprende que quando ele tivesse uma oportunidade para falar com Deus, ele precisava ter a demonstração que ele era totalmente dependente de Deus. Então quando Salomão ele se apresenta diante de Deus, quando Salomão ele tem a oportunidade de falar com Deus, ele não perde a chance, e ele fala assim, ó Deus, eu quero sabedoria. E sabedoria nada mais é do que uma pessoa ser totalmente dependente, não de uma mentalidade sua, mas de uma mentalidade de Deus. Sabedoria nada mais é do que você ser conduzido por Deus para que você tenha ideias que nunca ninguém teve, para que você tenha estratégias diferenciadas, para que você resolva os problemas não de acordo com aquilo que você sabe, mas sim de acordo com aquilo que Deus está mostrando para você. Porque quando Salomão está pedindo sabedoria, ele está falando assim, olha, Senhor, o desafio é grande. O desafio de liderança é grande, é isso que o texto diz. É isso que em outras palavras o texto está falando assim, olha, é desafiador. Eu preciso ser conduzido pelo Senhor. Amém? Eu preciso ser conduzido pelo Senhor. Eu preciso ser conduzido pela sua vontade. Eu não posso me posicionar, eu não posso tomar decisões sem que o Senhor esteja, senão eu vou estragar tudo. Senão eu vou colocar tudo a perder. Senão eu vou descambar com tudo que foi construído até agora. Por isso, Senhor, eu preciso de sabedoria. Por isso, entenda, querido e querida, essa noite, que Salomão, ele pede sabedoria para não errar. Salomão, ele pede sabedoria para não errar. Salomão, ele fala assim, ó, Senhor, a partir de agora, eu quero pensar como o Senhor pensa. A partir de agora eu quero tomar atitudes de acordo com a sua vontade e não com a minha vontade. A partir de agora eu quero ser inclinado para ter ideias diferenciadas, para que eu não coloque tudo a perder aquilo que tudo foi construído. Meu irmão e minha irmã, uma vida de sabedoria é uma vida dependente de Deus. Repita comigo, sabedoria requer dependência em Deus. E dependência em Deus é algo poderoso. Porque a dependência em Deus é você literalmente ser controlado por Deus. Você quer um exemplo? Tem aqui uns instrumentos aqui, tem violão, tem guitarra, tem o baixo, tem a bateria. Esses negócios estão tudo parado aqui. Se não tiver um músico atrás tocando, vai sair som? Sim ou não, igreja? Então eu e você, quando nós nos colocamos diante de um Deus, quando nós falamos assim, ó Deus, o Senhor está no controle da minha vida, nós, sem que estejamos disponíveis à vontade de Deus, somos como instrumentos sem estar tocando, sem um músico estar tocando. Você está entendendo que na sua vida você precisa ter um Deus todo-poderoso que inclina as suas atitudes para que você viva aquilo que Ele tem preparado para você, senão você é só um potencial. Senão você só vai ser uma pessoa boa, com boa palavra, com um bom entendimento, com boas intenções, e entra ano e sai ano, e você sempre vive as mesmas coisas. Por quê? Porque quando eu entrego o controle da minha vida nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, Ele, como um músico, Ele pega o instrumento e Ele começa a tirar o máximo daquele instrumento. Ele pega você pela mão e Ele fala assim, olha, eu vou fazer de você não só um potencial, não só uma pessoa boa, mas alguém que vai marcar a história nessa sociedade, com alguém que vai mudar a história, a genealogia da sua família. Eu vou pegar você e a partir de você, uma nova história tem a partir de você. Se antes todo mundo não era nada, a partir de agora, uma nova genealogia inicia na sua história. Por quê? Porque você entendeu que você é um instrumento nas mãos de um Deus Todo-Poderoso que está no controle. Uma vida de dependência em Deus é isso. Salomão entendeu. Falou assim, não, peraí, eu preciso ser dependente de Deus. Eu sem Deus não sou nada. Agora, eu com Deus, eu sou mais que vencedor. Eu com Deus, eu sou mais que vencedor. Não é vencedor, é mais que vencedor. Eu sozinho, eu sou frustrado. Eu sozinho, eu vivo uma vida de agonia. Eu sozinho, eu vivo uma vida imerso a sentimentos ruins. Mas eu em Deus, eu sou empoderado a tomar decisões diferentes, a dar passos de fé, a liberar palavras que liberam destino, a ser resposta aqui nessa terra. Porque eu com Deus sou maioria. Amém? Você pode repetir isso comigo? Eu com Deus sou maioria. Ninguém vai te segurar. Porque não é você, é Deus através de você. Amém?
Salomão pede sabedoria para não errar. Salomão também ele pede sabedoria, porque a sabedoria ela ajuda a longo prazo. Uma repórter da Forbes, uma das revistas mais conceituadas do mundo, ela elencou 8 áreas que a maioria das pessoas pedem, que querem ser realizadas naquelas áreas. 8 áreas, e as áreas são: felicidade. Tem alguém aí querendo ser feliz? Dinheiro. Se tu não quer, Jesus amado, vai daqui. Liberdade. Imagina ser preso, é bom ficar preso? Equilíbrio. Ela elencando: felicidade, dinheiro, liberdade, equilíbrio. Confiança, paz, alegria, satisfação. Ela elenca esses 8, e faz sentido ou não faz, igreja? Eu lembro isso aí, faz sentido. Acontece que ela esqueceu que através da sabedoria, nós conseguimos todos os outros, e eu vou provar para você. Porque se a sabedoria, uma vida sábia é eu ser conduzido por aquilo que Deus tem para mim, uma vida sábia é eu colocar Deus no centro da minha vida, no foco da minha vida. Porque se eu coloco a felicidade no foco da minha vida, a primeira briga no casamento eu largo mão, porque eu casei para ser feliz. Se eu coloco o dinheiro no foco da minha vida, quando falta, é a pior vida possível, mas quando tem, eu sou o rei. Se eu coloco a paz dada por homens, a primeira palavra contrária, a primeira apertada, a primeira ligação que eu não quero escutar, eu chuto o balde e eu falo que a vida não vale nada. Se eu coloco a alegria fugaz, a alegria momentânea, quando o efeito passa, eu não sou mais alegre, então eu caio num estado depressivo mentalmente, e eu falo assim, a minha vida não vale mais a pena. Agora, quando eu coloco Deus no centro, quando eu coloco Deus na minha vida, quando as minhas decisões não são pautadas para mim, mas sim para Deus, eu começo a andar, e Ele começa a me inclinar a tomar decisões para que eu seja feliz, para que eu prospere, para que eu tenha paz, para que eu seja alegre, para que eu seja empoderado, confiante, para que eu não desista, para que eu prossiga, e a partir do momento que Deus é o centro, Ele vai me mostrando aquilo que eu preciso fazer, e de quebra eu vou recebendo aquilo que tanto eu almejava. Amém? Olha só que incrível isso, porque quando Deus é o centro, as suas decisões num primeiro momento são decisões diferentes. Olha só com Abraão ele recebe o filho, que é Isaque, o filho da promessa. Abraão e Sara recebem uma promessa da parte de Deus. Acontece que os dois já eram de avançada idade e tinha um asterisco nisso tudo, que a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. Então não era só a idade, mas também a esterilidade. Agora eles recebem uma promessa, eles recebem uma palavra da parte de Deus. Eles recebem a palavra que eles seriam pais. Mas não era pai só de um filho, não, é pai de multidões. Passado um tempo, cerca de 20, 25 anos, Isaque nasce. Isaque nasce, o filho da promessa. O nome Isaque significa risos. Então você imagina que eles recebem, eles pegam o filho e falam assim, vai se chamar Isaque, porque naquele tempo ali não tinha teste para ver o sexo antes, não tinha, como é que é o nome daquele negócio lá? Ultrassom para você ver o sexo antes. Então sabia se era homem ou se era mulher na hora do parto. Então imagine que os pais pegam aquela criança no colo, eles falam assim, olha, é um menino, vamos chamar de Isaque, porque Isaque significa alegria. Nós estamos tão felizes que nós queremos batizar com o nome de Isaque. Por quê? Porque nós estamos felizes, nós estamos alegres. Então eles recebem, eles pegam a promessa no colo depois de 25 anos da promessa. E aí, passado um tempo, Isaque bebezinho, Isaque criança, Isaque está crescendo, Deus pede algo a Abraão. Deus pede para que ele fizesse um sacrifício, mas não era qualquer sacrifício, não era para sacrificar o filho. Agora entenda que alguém que é pautado por uma sabedoria divina, vinda do céu para a terra, entende a ótica do céu na sua vida. Porque você tem algo mais cabuloso do que um pai matar um filho. Você concorda comigo? Se tem algo mais repugnante que você pensa assim, meu Deus do céu, misericórdia, é você escutar algo assim. Abraão, obedecendo a Deus, ele vai sacrificar o seu filho Isaque. E eu entendo que por duas coisas, Abraão ele vai sacrificar Isaque. Primeiro, porque ele sabia
o Deus que estava pedindo. Mas segundo, que é testificado lá em Hebreus, é que Abraão, ele sai sacrificar Isaque, porque sabia que o Deus que ele cria ressuscitava mortos. Então Abraão, ele só aceita entregar o seu filho, porque ele acreditava que apesar de ele ter que tirar a vida do filho, o Deus que ele servia iria ressuscitar. Alguém que entende que a sua vida está no controle de Deus, não pensa simplesmente a curto prazo, mas pensa a longo prazo, pauta decisões não momentaneamente, mas para longo prazo, porque aquilo que Deus tem para a sua vida não é para um dia, é para uma eternidade. Aquilo que Deus tem para você, não é para uma hora, mas sim para uma eternidade, não é para um minuto, mas sim para uma eternidade, por isso, não troque uma eternidade por meia hora, não troque uma eternidade por um dia, não troque uma eternidade por um mês, porque você é alguém que é conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, e quando você é intencional em deixar Ele estar no controle, e Ele ser o centro da sua vida, você vai ser inclinado a largar coisas, você vai ser inclinado a tomar atitudes, você vai ser inclinado a amar pessoas, você vai ser inclinado a deixar Ele estar no controle de tudo e de todos, amém? Olha que poderoso isso. A sabedoria fará você viver coisas extraordinárias ao longo da caminhada e não apenas um dia. Quem quer viver coisas extraordinárias? Resolva ser alguém que entrega o controle da sua vida nas mãos de um Deus todo-poderoso e que muda a sua história. Um Deus todo-poderoso. Eu estou aqui para lançar essa palavra ao seu coração nessa noite, para que você seja intencional a partir de hoje, a pensar aquilo que o céu tem a seu respeito, a você tomar decisões de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, a você ser alguém intencional em saber aquilo que Deus está falando a seu respeito hoje. Sabe, eu preciso tomar decisões, mas o que Deus quer? Minha vida está no controle dEle. Não, peraí, eu preciso criar um produto aqui, não, mas peraí, eu vou orar um pouco aqui, Deus vai me dar uma criatividade, vai ser um negócio diferente. Não, peraí, eu preciso montar algo diferente aqui na minha empresa, peraí, eu vou tirar 5 minutos aqui, eu vou orar, Deus vai me revelar aqui. Sabe por quê? Porque você resolveu pensar aquilo que o céu tem a seu respeito. Porque você resolveu dar liberdade para um Deus poderoso tomar, inundar a sua mente. E agora você não pauta suas decisões por aquilo que você está vendo ou por aquilo que os seus braços conseguem pegar, mas por aquilo que Deus tem colocado no seu coração para que você faça. Amém?